Saudações a todos. Neste momento, neste novo vídeo, eu irei falar sobre a questão do ser humano, o que significa ser humano, de humanidade, aquilo que difere o homem dos demais seres, dos demais seres vivos da natureza. Para início de conversa, eu iria abordar a questão dos seres inanimados. O que são seres inanimados? São coisas, são objetos que não têm vida. Por exemplo, as pedras, os objetos que o homem cria, de um modo geral, são seres inanimados, que não têm vida própria. Já os seres animados é aquele que tem ânima, que tem espírito, que tem, que interage, que age e que vive. Existem as formas de vidas irracionais e as formas de vidas racional. No caso, o homem, o ser humano, o ser humano. Então, o ser humano, ou o Homo sapiens, ele é um termo utilizado pela ciência para caracterizar a espécie viva, evolutiva e que se difere das demais espécies por possuir inteligência e razão. No caso, nós, seres humanos, ou o Homo sapiens. As principais características dos seres vivos, de um modo geral, são o fato de possuírem DNA, passam pelo ciclo vital, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer, são formados por células, crescem de acordo com a sua adaptação, fazem o processo do metabolismo e produzem energias através da nutrição e respiração. Isso pertence aos seres vivos, não é um privilégio somente do ser humano. Mas o ser humano, o homem, o Homo sapiens, ele também tem essas características. Teologicamente falando, o ser humano, desde os seus primórdios, desde as primeiras civilizações, eles possuem um traço em comum. Qual é o traço? A religião, ou mais precisamente, sistemas religiosos de adoração a um ser superior. Então, os homens primitivos ali, eles começavam a cultuar a natureza, depois criaram deuses ou formas que representassem esses deuses, até se tornar cada vez mais elaborado e mais complexo esse sistema religioso. Então, uma característica que nos difere dos demais seres da natureza, dos demais seres animados, é o fato de nós termos um sistema complexo de religiosidade. Isso é uma característica do ser humano. Na teologia cristã, o ser humano ele se difere dos demais seres da natureza pelo fato de ser a imagem e semelhança de Deus. Ele também é um ser comunicante. Ele se comunica com o Criador e também se comunica com o seu semelhante. Se realiza no encontro das diferenças, macho e fêmea, dando vida a outras vidas. E também se realiza no encontro com as igualdades, ou seja, no sistema cristão, todos somos iguais, Deus não faz acepção de pessoas e é ensinada o amor fraterno, a fraternidade. Característica permanente no ser humano é o fato de nós perguntarmos e também respondermos. Ou seja, o questionamento, somente nós, somente o ser humano, ele pergunta e ele responde. E as características que envolvem, que abrangem a humanidade no sentido pleno da palavra,
é o fato de nós sermos imperfeitos, de nós sermos inacabados. O ser humano, ele não nasce pronto, ele não nasce acabado, ele se constrói e se reconstrói a partir da experiência vivente. Nós temos consciência, é algo que nos diferencia também de outras espécies animadas. Somos capazes de analisar os nossos atos. Nós temos noção do certo e do errado. Nós temos noção do que nós estamos fazendo. Pode ser até que não prevaleça essa noção nas nossas decisões, mas quando cometemos algo errado, nós sabemos que é errado. Vivemos e nos vemos vivendo, é outra característica. Nós temos noção que um dia morreremos. Os demais seres da natureza, eles não têm essa noção. Outro detalhe é que o ser humano, ele desenvolve a técnica, ou seja, nós aprendemos a fazer, nós aprendemos a fabricar e passamos a dominar essa técnica de produzir algo. Novas tecnologias, nós descobrimos novas tecnologias que melhoram o nosso ambiente social, o nosso ambiente cultural, o nosso ambiente como seres humanos. Também passamos por mudanças bruscas. O ser humano, ele passa por frustrações, por confusão, por inversão de valores. Tudo isso acontece no processo de vida. Conforme vamos vivendo, nós vamos passando por uma série de transformações. Grupos privilegiados, eles criam costumes e valores diferentes daqueles que nós fomos criados ou daqueles que nós estamos acostumados. Porém, nós temos que nos adaptar a essas mudanças. E isso nos leva a algumas frustrações, a alguns medos, alguma insegurança, porque nós estamos em constante transformação. Não há nada estável, não há nada seguro a partir do momento em que nós nascemos. Tudo pode mudar a qualquer momento, às vezes para melhor ou às vezes para pior. Então essas mudanças bruscas, elas nos levam à insegurança, elas nos levam ao medo. Para isso, o homem conta com a dimensão ética. O que são as dimensões éticas? São os questionamentos que nós fazemos em relação aos valores que nós encontramos no decorrer da nossa vida. Então, nós começamos a analisar a dimensão ética para que nós tenhamos algum conforto, para que nós consigamos ter uma humanidade mais humanizada. O debate ético, ele é importante para buscar um mundo mais harmonioso. Então nós que vivemos nesse mundo, que estamos aqui, que passamos por essas mudanças bruscas, precisamos da dimensão ética, precisamos fazer questionamentos para que nós consigamos viver em sociedade, para que nós consigamos viver de forma harmônica, porque o pensamento ético, ele nos leva a encontrar caminhos para que nós possamos exercer a nossa humanidade, não diminuindo a humanidade do meu semelhante, ou do nosso semelhante. Então, nós humanos vivemos num mundo de descobertas. Os animais, eles já nascem pré-determinados pelo instinto, eles não mudam. Já nós, os seres humanos, o Homo sapiens, nos construímos, nos reconstruímos, e esse é um processo de aperfeiçoamento que dura a vida toda. Nesse sentido, a descoberta, ou as descobertas que nós fazemos, depende da educação ou do tipo de educação que nós recebemos nas nossas experiências diárias. Ao estudarmos, nós desenvolvemos o nosso raciocínio, que nos leva a um progresso intelectual. Porém,
tem muitas pessoas que não se deixam levar por este processo de aperfeiçoamento intelectual. Ao estudarmos, nós temos um progresso, né, de conhecimento, nós temos um progresso de aprendizagem que nos leva a novos caminhos. Outra questão que é típica do ser humano é o ato de pensar. Isso nos coloca à frente de todo o reino animal, o fato de pensarmos. E também nos coloca à frente diante de pessoas que não usam esse meio de pensar para ter o progresso intelectual. Infelizmente, tem muita gente que não aprendeu ou que não quer usar o processo educacional, o raciocínio ou o processo de pensar para o seu progresso intelectual. Muitos se recusam a isso. Muitos se recusam a utilizar deste privilégio, deste recurso intelectual para progredir. Eles preferem ficar na mesmice, sem progressos e sem aprendizagem daquilo que realmente é importante. Infelizmente, nem sempre o conhecimento e o estudo significa conhecimento, significa progresso, significa conduta ética. Muitos abrem mão, renunciam a isso, a este privilégio, para fazerem coisas que não deveriam estar na dimensão do ser humano. Como, por exemplo, enganar, roubar, matar, são atos primitivos, são atos de pessoas que não desenvolvem a sua intelectualidade para o progresso de si ou da própria humanidade. Então o ser humano, o Homo sapiens, se caracteriza pela sua sapiência. Mas infelizmente uma boa parte do ser humano, ele não usa dessa sapiência. Parece que ele está regredindo a estados primitivos. Porque o correto seria, quanto mais conhecimento, quanto mais raciocínio, quanto mais reflexão, nós melhorarmos como ser humano. Esse é o objetivo da humanidade. Mas infelizmente alguns, eles não utilizam desse meio. Nós aprendemos a fazer escolhas. Nós não podemos ir pela maioria. Nós temos o nosso raciocínio, o nosso intelecto, nós temos dimensões e valores éticos e morais que são instrumentos para nos ajudar a fazer escolhas. E fazer escolhas é fazer sempre as melhores escolhas para mim e para o meu semelhante, para que nós tenhamos um mundo melhor. Ao fazer escolha, nós mostramos e demonstramos os nossos valores éticos. Depende da minha escolha, ou dependendo da minha escolha, as pessoas vão saber quem sou eu, o que eu penso e o que eu faço. E as nossas escolhas, elas trazem consequências. Muita gente, ele não se atenta para isso, que nós não somos animais irracionais. Nós não podemos agir por instintos. Nós fazemos escolhas e cada escolha, ela produz a sua consequência. Se nós fazermos boas escolhas, nós colheremos boas coisas, e se fazermos escolhas ruins, nós seremos punidos por isso. Nós somos animais racionais, como diria a biologia. Nós somos fracos em instintos, mas fortes em razão. Nós somos animal de relação, nós não vivemos isoladamente. Nós vivemos socialmente, nós vivemos culturalmente e nós vivemos também politicamente. Nós, como diria Aristóteles, somos animais políticos e vivemos para buscar a felicidade. Só que a felicidade, ela se encontra na justa medida, numa vida equilibrada, numa vida ética, numa vida moral, onde eu não sofra os extremos, mas eu tenho uma vida de equilíbrio, nada para mais e nada para menos. Eu termino aqui esse vídeo
e em breve eu voltarei com mais temas. Lembrando vocês que os vídeos têm por intuito apenas instigar o desejo pela investigação desses temas e que na sala de aula os temas são aprofundados e são detalhadamente estudados com o diálogo entre o professor e o aluno. Um abraço a todos e até mais.